Ai, será que eu vou conseguir? 5 anos já se passaram. Pode. 5 anos já se passaram, mas sempre quando eu falo, parece que ainda foi ontem, né? Que a experiência, quando a gente tem a experiência de estar com Jesus Cristo, e essa foi a minha experiência, não se apaga, não se abala, não muda, não esquece. E todas as vezes que eu conto, né, a minha história, são poucas as vezes que eu já contei. Tenho praticado em contar mais, porque eu acredito que muita gente ainda precisa ouvir, né? Mas eu me emociono demais. Então, vou começar. Vou tentar ser breve com a minha história. Eu tenho um relacionamento de 22 anos, né? Quase 23, meu primeiro namorado. E aí, a gente demorou 16 anos pra gente ter a Olivia, né? Que tá aqui. Hoje tem 6 aninhos. E ela foi muito esperada, foi muito quista, né? Foi muito desejada, foram todos os planos para ela, né? Primeira neta, primeira bisneta, menina, né? E muito esperada, fazia muito tempo que não tinha criança na nossa família, então a Olivia foi muito esperada. E aí tive a Olivia trocava muita noite pelo dia e trocou todos os meus pensamentos, né? Como mãe. Falo que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E é verdade, a gente sente culpa de não dormir direito, culpa de não fazer cocô, culpa de... E tudo aquilo era muita novidade pra mim. E aí logo quando eu me vi não voltando ao meu peso e enlouquecida que ela não dormia, trocava a noite pelo dia, eu estava grávida de quase 6 meses, né? Da Helena. Estava com 5 meses e alguma coisa. E aí foi um surto, porque estava próximo da pandemia e eu não esperava engravidar de novo, né? Não queria, né? Essa é a verdadeira palavra, eu não queria para aquele momento. E quando eu fui ao médico, ele falou, olha, dele 3 meses, você tá ganhando outra nenê, tá vindo outra criança para você. E aí, diante de vários momentos enlouquecidos meus, a Helena estava chegando e eu ali tive a Helena, logo em seguida da Olivia. Elas têm 1 aninho aí de diferença de uma para outra. E aí quando eu engravidei da Helena, eu falei, não, eu vou fazer tudo diferente na minha vida. Eu já parei quase 1 ano, né, por conta da Olivia, e eu não vou fazer igual. Eu quero viver, eu quero voltar, eu quero trabalhar, eu não gosto mais não quero ser dependente do meu marido, eu quero ser independente. E eu falei pra minha mãe, olha, você vem, assume as minhas filhas, fica pra mim aí, porque eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso voltar pra minha vida que eu tinha, né? Me abdiquei todo esse tempo, achei que ia acabar na Olivia, no fim veio a Helena. Então, não tem essa mais de amamentar exclusivo, não tem mais essa de parar minha vida. A Helena, ela vai ter que se adaptar à minha vida, e não mais eu às dela. E assim eu fiz. Deixei ela com a minha mãe, que estava muito bem cuidada, muito bem amada. Sempre foi a mãe das minhas filhas também. Ela não é nem vó, né? Ela é a mãe das minhas filhas também. E falei, não, vou voltar para São Paulo. Eu trabalhava em São Paulo, pegava fretado 4h30 da manhã, voltava todos os dias 9 da noite. E a Helena foi crescendo, e eu comecei a notar que a Helena começou a ter referência como mãe à minha mãe, né? Então, muitos momentos que ela esteve doente, gripadinha, alguma coisa, eu falava, vem com a mamãe. Chegava 9 da noite, falava, vem com a mamãe. E ela estendia os bracinhos para minha mãe, né? Não para mim. Eu me ausentei daquele momento da vida dela, né? E um determinado dia ela já estava bem gripadinha. E eu cheguei de São Paulo e minha mãe falou assim, aproveitando que você chegou, eu vou sair, né? Vou fazer algumas coisas que eu preciso, vou na casa do Danilo. Mas a Helena não tá muito boazinha. Eu falei, não, tudo bem. E aí ela tomou uma mamadeira e tal. E ela começou a passar muito mal. E nesse momento que ela começou a passar mal, eu tinha feito uma inalação nela, tinha colocado um determinado óleo. E
E eu, nesse momento, eu não sei, na verdade, exatamente como tudo aconteceu, mas a Helena, ela fez um edema de glote, né? Então fechou a garganta dela e ela fez uma asfixia. E ali ela não voltou mais. Ali foi um momento desesperador. Desesperador. A Helena tinha de 8 para 9 meses e ela estava no colo do meu marido e ela começou a puxar o ar não vinha, ela desmaiou e ali ela começou a roxar. Aí ela roxou. A Olivia era um bebê de colo ainda também e só estávamos eu, meu esposo e ela. E ela não voltava mais. Ali ela desmaiou no colo do Celso. Aí ela já começou a perder os sentidos. Eu, como fiz, né, curso na área da saúde, pratiquei exercício, sou da área, comecei a buscar os sinais vitais dela, né, para ver o que ela tava acontecendo. E eu já não comecei mais a achar. E aí um tempo mais frio que esse, eu comecei a fazer massagem cardíaca nela. Ela não voltou. Eu comecei a procurar o pulso dela, eu já não achava. E aí eu comecei a perceber que a gente estava perdendo a Helena naquele momento. E aí nós saímos para fora da nossa casa, numa varanda, e o meu marido começou a gritar por socorro. Ninguém ouviu. Nós temos um condomínio que hoje deve ter por volta mais ou menos de umas 300 pessoas morando. Nenhuma pessoa saiu. Nenhuma pessoa ouviu o nosso pedido de socorro. E aí ela já estava no meu colo, a gente tirou a roupa dela, eu comecei a fazer massagem cardíaca nela, nada, ela não voltou, eu fiz respiração, né, boca a boca nela. Ela não puxou o ar, nós ligamos para o SAMU estava a 40 minutos da minha casa, nós ligamos para a Unimed não tinha respaldo naquele momento de ambulância para vir buscá-la. Começou a nos dar orientação, porque ela já não puxava mais ar, ela não tinha mais cor, né? Ela não tinha mais sinais vitais, na verdade. E aí, meu marido começou, né, a gritar, ficar desesperado, pedir por socorro, e não apareceu absolutamente ninguém para dar socorro para nós. E eu estava anestesiada. Eu não tinha reação para tudo aquilo que estava acontecendo. A única coisa que ele me gritava e perguntava, falava: faça alguma coisa pela Helena, faça alguma coisa. E eu falei: não tem mais o que fazer, nós perdemos a Helena. E ele implorando: faça alguma coisa, pelo amor de Deus, você é enfermeira, você tem que fazer, você tem que salvar a nossa filha. Eu falei: eu não tenho o que fazer, não tem mais nada que eu possa fazer. Nós perdemos a Helena. E naquele momento eu abracei ela estava sem roupa, e eu me ajoelhei no chão. E quando eu olhei na minha diagonal, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo. Eu nunca fui apegada à imagem, nunca tive esse deslumbre, né? Mas eu ganhei uma imagem de Jesus Cristo, uma de Nossa Senhora, e eu nunca tive coragem de me desfazer dessas imagens. Então elas ficam em cima da minha geladeira. E naquele momento que eu me ajoelhei com ela no meu colo, não tinha mais, né, no meu ponto de vista, o que fazer. Eu olhei para aquela imagem e do fundo do meu coração, eu tenho certeza absoluta que eu estive na presença de Jesus Cristo naquele momento. E eu pedi com toda a força que eu podia: Deus, salva minha filha. Permita eu ser mãe só mais uma vez. O Senhor me deu a minha filha. Não leve ela de mim. Por favor, eu te imploro, Nossa Senhora, me dê a chance de ser mãe da Helena só mais uma vez. Nem que seja para eu me despedir dela. O Senhor me deu. Não a leve ela de mim. Por favor, eu tô te pedindo como sua filha. E eu sei que ela também é sua filha. Nossa Senhora Aparecida, eu que sou descrente de ti, eu que nunca te pedi nada, salve a minha filha e devolva ela. A senhora é mãe, a senhora conhece o meu coração.
devolva minha filha pra mim, por favor. E naquele momento, eu não sei como eu consegui pensar tudo isso, falar tudo isso, porque eu não tinha essa crença, eu não tinha esse poder de pedir dessa forma, com tanta profundidade. Eu acho que só quem já teve essa experiência de saber que Jesus Cristo estava ali comigo, eu tenho certeza absoluta da presença dele ali, porque eu estava firme, sem derrubar uma lágrima, sem titubear, com a certeza de que ele ia trazer a Helena de volta. Eu falei para o Celso, coloque ela de ponta cabeça, eu posso até machucar ela, mas eu sei que ela agora é agora ou nunca. E eu enfiei os meus dedos na boca dela, no mais profundo, tanto é que eu machuquei a boca dela. E falei, ela vai respirar, vamos. E ela puxou mais um ar. Naquele momento ela fez... E eu falei, Celso, a gente tem 10 minutos pra gente chegar no hospital com ela. E aí a gente entrou no carro, enlouquecido. Colocamos ela. Nesse momento ela não tinha mais cor, ela não tinha mais nada, né? E corre pro Unimed. Aí corremos pro Unimed, ela, né, só puxou esse ar, não voltou mais, não chorou, não teve mais nenhuma outra reação. Quando eu cheguei com ela na Unimed, ela estava embrulhada numa toalha, gelada, né? Gelada, a mãozinha dela já tinha parado, né? Já estava sem se movimentar, estava dura. As minhas enfermeiras que eu conhecia, né, a Daniela já estava lá me esperando. Quando ela chegou e ela olhou, né, que colocaram o carrinho de emergência nela, abriram o carrinho de emergência para ela. A Daniela falou, o médico plantonista, né, o socorrista chegou nela, até ela, e falou, infelizmente a Helena é pré-óbito. E daí quando eu ouvi o pré-óbito, eu falei, não é possível que Deus tenha me abandonado até aqui. Eu cheguei até aqui. Ele não vai me abandonar aqui, falando que ela é pré-óbito. E quando eu olhei os monitores que eu via, né, que eu conhecia a saturação, que eu conhecia o que significava o batimento cardíaco dela e tal, eu falei, acho que não foi dessa vez que eu fui merecedora, né? Acho que não vai dar. E aí colocaram adrenalina nela, né? Colocaram todos os oxigênio nela, chamaram toda a equipe para socorrer ela, para entubá-la, né? Porque a boquinha dela tava assim. E levaram ela para dentro. E aí fizeram, nos hospitais é chamado momento do ouro, né? Quando levam os pais para uma sala para aguardar a notícia, né, do óbito ou do que ia ser feito. E eu fui para essa sala sozinha. E o Celso estava na recepção. E dali eu tive a sensação de que não era possível que eu não pudesse acreditar naquilo que eu estava vivendo, né? Aí nesse momento foi, acho que o momento que eu desabei. Quando eu ouvi a palavra pré-óbito, foi uma coisa meio que, né? Acho que ninguém espera ouvir isso de um filho. Acho que não existe dor, acho que maior, não tem. E eu fiquei ali esperando, dali eu comecei a entender tudo que estava acontecendo, dali que eu desabei, comecei a chorar, né, pedir de novo. E fiquei ali aguardando, esperando o que iam, e levaram ela, né, e tava esperando o que ia voltar pra mim de notícia. E eu lá com a cabeça baixa, chorando, triste, passando 10 mil coisas na cabeça da gente. Vem uma senhora de quase 70 anos de idade e na minha direção, sem saber quem eu era, eu sem saber quem era ela. E ela olhou pra mim e falou: moça, você é a mãe daquela bebê? Daí eu falei: sou a mãe da Helena, ela acabou de entrar. E aquilo já me deu um aperto no meu coração. E ela falou assim: então você ajoelha, ora e agradece. Você confia em Deus? Eu falei, no mesmo momento que ela terminou, eu falei, mais que tudo nessa vida.
Ela falou, então você ajoelha, ora e agradece, porque a sua filha é um milagre de Deus. Pode entrar. Quando eu entrei no CTI, né, que ela ia subir para UTI, estava toda aparelhada, ela estava sentadinha, sem roupa, sem nada, só com fralda, batendo palma, sentada assim, ó, na maca. E fazendo, né, mamá, mamá, mamá. Eu não conseguia acreditar, porque eu tinha passado por um turbilhão de coisas em menos de 15 minutos. E em 3 minutos, quando eu cheguei no hospital, ela estava sentada. E aí eu vim refletindo sobre tudo isso. Nós saímos do hospital, era quase 4 e pouco da manhã. Quando foi 4h30, eu tomei um banho, eu me arrumei e fui trabalhar. E eu deixei ela. De novo, mais uma vez. E aí quando eu cheguei no meu serviço lá, no meu trabalho em São Paulo, eu cuidava de criança, eu olhei e pensei, não é possível que Deus não queira conversar comigo. Não é possível que Ele tenha feito tudo isso para me mostrar a importância de que é ter um filho na nossa vida. E eu tô abrindo mão de viver a vida da minha filha por um trabalho, por um ego, né? Por olhar só para mim, para os meus gostos, para o que eu queria, para minha vida, né? Não parar aquele momento para olhar que a minha filha precisava, que minha filha precisava de mim. E eu pedi tanto para Deus para que ela voltasse, estivesse ali, que minha ficha não caiu, que eu saí dali e fui bater lá no meu serviço de novo, né? E aí, durante mais algumas 2 semanas, ela teve mais 2 episódios, né? E um dos episódios foi um dos motivos que eu queria muito que minha madrinha e que o vô Lolô com a tia Marlene estivessem aqui. Que se não fossem por eles, eu teria perdido novamente a Helena. A Helena de novo teve um problema durante a semana. E no momento que ela estava passando mal, eu liguei para minha tia Cida e falei, tia, ela tá passando muito mal, eu não sei mais o que fazer, eu tenho medo de perder a Helena. E ela falou assim, olha, leva nesse médico, nós vamos levar nesse médico. E ela aqui e eu lá. A gente vai achar o telefone dele e tal. Foi todo pra ele conseguir atender, né? O Dr. Lazar, quem conhece sabe que ele é um noventão aí, agora ele faleceu, mas... E aí, quando eu cheguei no consultório dele, coloquei todas as receitas dela. Quase 9 horas da noite, ele já tinha fechado, enfim, várias coisas. Ele falou, olha, a medicação dela seria que horas? Eu falei, seria 1h da manhã. Ele falou, se você tivesse feito essa medicação nela, conforme está aqui as prescrições, ela teria morrido, você não teria nem visto. Ela não pode, ela é cardiopata, ela tem um problema na válvula, vocês precisam corrigir isso. Mas mais uma vez, se vocês tivessem feito, ela teria morrido e você não teria nem visto. Então, assim, Deus me deu muitas oportunidades, muitas chances de estar hoje aqui com a Helena, né? A primeira, que foi em casa, depois a segunda, que foi, né, através de uma ligação, bem na hora do horário do remédio, a gente fez uma ligação e a gente decidiu que não iria. E que, graças a Deus, assim, a Helena foi uma criança muito feliz, muito querida. E é o amor do vô dela, o vô dela também ama ela, e se não fossem também meus tios, né, que acolheram ela depois de tudo isso, porque elas ficavam mais aqui em Itapeva do que comigo, hoje eu não teria essa história para contar. Então, de tudo isso, o que eu posso dizer é que a experiência com Deus é única, que Jesus Cristo, né, através dos seus intercessores, Ele nos atende, Ele toca no nosso coração de uma forma igual, assim. E a Helena é o meu milagre. Ela veio para me ensinar que amor de mãe, né, não é por um só. E que para tudo nessa vida a gente tem que ter um momento, né, tem que saber os nossos momentos, o momento de estar com eles, que eles são presentes de Deus. E que nós somos todos irmãos, né? As minhas filhas, elas são geradas na minha barriga, mas elas são minhas irmãs, são filhas do Senhor Jesus. E quando Ele quiser recolhê-los,
que, assim como eu, né, enquanto mãe, assim como minha mãe, assim como os meus tios, é no tempo dele. Mas eu tenho uma história bonita para contar que ele me permitiu viver mais um tempo, que espero que seja muito longo, com ela. E ela é meu milagre de Deus. Ela é a minha prova viva de que Deus existe e que Ele é maravilhoso e que Ele olhou por mim, Ele esteve lá e foi Ele quem me socorreu. É Ele quem me devolveu a Helena. Amém. Obrigada eu. Desculpa por me emocionar, mas não tem como. Um filho, amor de mãe por um filho, E ela fala, eu só quero que ele quiser, cara.